Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sou a Beatriz, esse é o Abner e nós estamos morando no Canadá há exatamente 3 dias. E eu vou compartilhar um pouquinho da nossa vida morando aqui no Canadá. Hoje a gente está indo agora visitar um apartamento, porque nós ainda não estamos com o nosso apartamento alugado. Nós estamos em um Airbnb por enquanto. E como nós chegamos no domingo, nosso primeiro dia a gente não conseguiu resolver praticamente nada. Nós viemos para o Canadá com visto de trabalho. E a única coisa que a gente conseguiu de fato resolver no domingo, né, no dia que a gente chegou lá no aeroporto, foi passar pela imigração. Quando a gente recebe a aprovação do nosso visto no Brasil, o único documento que a gente recebe do Canadá é realmente um visto colado no nosso passaporte. E aí nesse visto só está escrito o tipo de visto, né, no nosso caso worker, e a validade do visto. Mas quando a gente chega no Canadá, a gente tem que passar por um oficial de imigração. E esse oficial de imigração vai entregar pra gente um papel que é o nosso Work Permit, um documento onde está escrito todas as informações. Então, no caso do Abner, está escrito que ele tem um Closed Work Permit com um empregador específico. No meu caso, um Open Work Permit, que eu posso trabalhar em qualquer lugar. No meu papel, por exemplo, está falando que eu não posso estudar, não posso frequentar uma universidade aqui. Caso eu queira fazer isso, eu preciso modificar o meu tipo de visto. Mas basicamente é isso. Para quem chega durante a semana, eu acredito que consegue resolver mais coisas no aeroporto, porque lá tem um posto do governo canadense. Mas como a gente chegou no domingo, estava fechado. Então ontem, na segunda-feira, a gente planejava resolver mais coisas, mas nós tivemos uma surpresa que nós percebemos que os corretores, né, os responsáveis por alugar os apartamentos, eles parece que não trabalham de segunda-feira. Então a gente até foi em alguns lugares, tentou contato, mas não conseguimos falar com ninguém. Eu até queria já ter vindo do Brasil, né, com um apartamento já alugado para ser mais tranquila essa chegada, mas a comunicação estava bem difícil. Como a gente não tinha um número canadense, parece que se você estiver fazendo contato com o brasileiro vai ser diferente a sua experiência, mas no meu caso, como ele era uma agente canadense, ela não tem WhatsApp, parece. Então não sei se também ela pensou que era golpe, porque ela me pediu até alguns documentos para iniciar a aplicação, né, do aluguel do apartamento, mas eu acabei não seguindo, porque ela não respondeu algumas dúvidas minhas e também pediu alguns documentos que a gente ainda não tinha, como por exemplo o documento do Work Permit, que esse a gente só pegou quando a gente chegou aqui no aeroporto. Então agora a gente está indo resolver isso. No dia de ontem, então a gente, logo pela manhã, nós fomos atrás de resolver o nosso CPF do Canadá. Quando você chega aqui, né, você tem uma numeração, um documento que é como se fosse realmente o seu CPF aqui, que você vai usar para banco, para o seu empregador, para o sistema de saúde, enfim. Dava para resolver isso pela internet, mas a gente ficou com um receio de talvez demorar muito para sair esse documento, ou de fazer alguma coisa errada e precisar ajustar e ter algum tipo de trabalho. Então eu acabei optando por ir até um posto de atendimento. Foi bem tranquilo, a gente demorou mais ou menos 1 hora ali. Era como se fosse um prédio, né, lá, público. Não, a gente não precisou agendar horário para isso, mas eu vi que tinha alguns serviços agendados. A maioria das pessoas que estavam lá, pelo que eu reparei, eram imigrantes, mas também tinha algumas pessoas que eram canadenses mesmo. Inclusive, lá é onde os canadenses fazem os próprios passaportes, né? E lá tem alguns outros serviços ali. E aí, no caso, a gente foi lá, fez a documentação, foi super rápido, super tranquilo. Mas ontem, como a gente descobriu, né, que os agentes não trabalham para fazer locação de apartamentos, essas coisas, a gente não conseguiu resolver isso. Mas uma outra coisa que a gente conseguiu resolver foi pegar o nosso número de telefone canadense. Eu pensei primeiro em fechar naquela Rogers, que é a marca mais famosa, que a gente mais vê lojas por aqui, mas dando uma pesquisada a gente viu que era um valor um pouco mais caro. Então a gente acabou fechando com a Freedom. O nosso plano, ele tem 70 GB para cada um, né, 70 GB, aí tem ligações ilimitadas, mensagens, né, SMS ilimitadas, que aqui, pelo que eu tô percebendo, o pessoal não usa muito o WhatsApp. E o nosso plano, inclusive, ele dá acesso à internet ilimitada, essas coisas, tanto aqui no Canadá, nos Estados Unidos e no México. E também tem serviço de roaming para outros países. E aí esse plano, que pra gente funciona super bem, ficou $40.
45? 40? 90 os dois. É, ficou $90 pros dois, né, pras duas linhas. Então a gente achou que foi um preço ok, porque pelo que eu dei uma pesquisada, se a gente fosse fechar naquela Rogers, provavelmente a gente ia gastar mais ou menos uns $65 cada um, fora uma taxinha, enfim. Então de início foi isso que a gente já conseguiu resolver. Nós pegamos o nosso documento, resolvemos o nosso serviço de telefonia e agora a gente tá indo visitar o apartamento e eu vou mostrar um pouco pra vocês. Então esse foi o primeiro apartamento que a gente visitou. Provavelmente a gente vai fechar ele mesmo, a gente gostou bastante, já era um que a gente tinha gostado desde o Brasil. Ele é um pouco pequeno, né, gente, mas vazio não dá pra você ter noção 100%. Quando a gente começa a colocar as coisas vão cabendo. Mas uma coisa que é bem diferente do que é no Brasil, por exemplo. No Brasil a gente costuma ter armário muito grande no quarto, né, muita coisa, e tem um espaço minúsculo lá pra guarda-roupa, dois espaços, né, um que fica perto da porta de entrada, que é mais um armário pra casacos e coisas assim, e um outro que é pequeno também no quarto, né. Só tem um banheiro, então o apartamento não é suíte. A princípio a gente queria sem sacada, né, sem o balcone, que aí acaba tendo um espaço um pouco maior pra sala. Mas a gente tá com pressa e essa é a única unidade disponível que tem agora, assim. Então é isso ou nada. E pra gente não é uma opção morar em estúdio, a gente prefere ter um quarto, mesmo que a sala, assim, cozinha seja pequena, né? Mas a gente gostou bastante. Se fosse sem balcone seria melhor, mas também é uma opção legal. Aí agora, por desencargo de consciência, a gente vai visitar um outro apartamento. A gente não gostou muito do bairro desse outro, a gente achou ele um pouquinho afastado e a gente não tem carro, né, por enquanto. A gente optou por não comprar por enquanto, a gente vai ver como que vai sendo, talvez no inverno, não sei se a gente achar que é necessário, mas o transporte público aqui em Toronto funciona muito bem, então, e a gente vai fazer tudo razoavelmente perto, então a princípio a gente não vai ter carro. E talvez pro outro apartamento isso fosse um problema. Atualizações dos nossos últimos dias. Eu fiquei uns dias sem gravar nada. Acabou que a gente aplicou pro primeiro apartamento mesmo que a gente visitou. O segundo a gente até chegou a passar na frente, ver o bairro, mas era um pouco mais distante do que a gente gostaria. E um bairro melhor para quem tem carro. Como nesse momento a gente não tem carro, a gente optou por nem aplicar, né, nem visitar, na verdade, esse apartamento. Então já aplicamos direto no primeiro que a gente visitou. Ainda estamos aguardando os trâmites. Hoje é sexta-feira de manhã. Tô esperando ver se a corretora me liga falando que a gente pode ir lá pro apartamento, porque o nosso check-out é daqui 1 hora no nosso hotel que a gente tá. Inclusive a gente, essa semana tá tendo um show aqui em Toronto nesse final de semana, então tá tudo bem lotado. E o primeiro Airbnb que a gente tava não tinha mais disponibilidade pra gente continuar, então a gente teve que sair. Aí eu procurei um outro Airbnb, acabei fechando um Airbnb um pouco mais em conta. Nossa, quando nós chegamos lá o lugar era horroroso, parecia realmente um cativeiro. Eu fiquei tão chocada que eu não consegui nem filmar, nem tirar foto de nada. A gente ficou nem 10 minutos lá dentro e já saímos. Acabamos pegando um hotel. E aí eu acabei, como foi correria, a gente tava correndo atrás de resolver essas coisas do apartamento. Aí eu acabei não gravando nada.
O hotel que a gente tá, inclusive, é bem pertinho. Esse barulho é um avião passando aqui bem pertinho do aeroporto. E eu espero que daqui a pouquinho a gente consiga se mudar. Atualizações, então finalmente hoje, 6 dias depois que nós chegamos no Canadá, temos a nossa casa, nosso apartamento. Então esse é o nosso começo. 4 malas, 2 cachorros e um sonho no Canadá.